Vamos falar sobre disciplina bíblica na igreja. Não é um sermão de 3, 4 pontos como fazemos. Às vezes sai sermão de 10 pontos também, né? Mas hoje nós vamos, como uma classe da escola bíblica, nós vamos estudar a palavra de Deus neste tema, disciplina bíblica na igreja. Mas primeiro vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Senhor Deus, quando agora vamos receber a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, que ela não fique só nos nossos ouvidos, mas que ela penetre em nossos corações e provoque em nós mudanças que são necessárias para compreendermos todo o Teu plano e o Teu propósito, tudo como planejaste a Tua igreja. Ensina-nos, pois a Tua palavra tem poder para isso, e damos ao Senhor plena liberdade para nos ensinar, no nome do Senhor Jesus, amém. Bom, uma palavra breve, porque nós vamos ter em seguida também a ceia do Senhor. Disciplina bíblica na igreja, nós não vamos esgotar esse tema que é muito extenso, mas de maneira muito simples, vamos entender algumas coisas. Esse assunto é muito pertinente para os dias atuais, sobre disciplina. É lamentável que muitas igrejas não sabem o que é isso. Muitas igrejas tratam a questão da disciplina de maneira errada, de maneira equivocada, de maneira também um tanto farisaica. É visível em muitas igrejas duas maneiras extremistas da aplicação da disciplina, ou a respeito da disciplina. A primeira é a aplicação exagerada, extremamente rígida, sem amor ao próximo, sem amor à ovelha ferida por causa do pecado, e acabam por desligar, excluir pessoas, mesmo que não saibam a verdade a respeito dos fatos. Essa é a aplicação exagerada da disciplina. Mas também tem a aplicação negligenciada, ou seja, quando não há aplicação da disciplina. Esse é o outro extremo. Cada um faz o que quer na igreja, nesse caso. E há de quem falar alguma coisa contra. E a igreja se assemelha ao mundo, um clube, uma associação, uma sociedade, qualquer coisa. E ainda, nesse caso, ouve-se: nós não podemos julgar o nosso irmão. Não podemos aplicar a disciplina porque vai que ele se desvie. Vamos somente orar. Ele presta conta somente a Deus. Irmã é nova na fé, vamos tolerar. É somente um pecado pessoal, não está incomodando ninguém, deixa como está. E se ouve essas coisas e negligenciam um princípio bíblico. Ambas estão erradas e contrariam a palavra de Deus. De maneira alguma eu teria a ousadia de dizer que nós encontramos a fórmula bíblica correta para aplicar a disciplina. Estamos batalhando para encontrá-la. Temos muitas coisas a melhorar como igreja local, mas existe um modelo bíblico de aplicação da disciplina na igreja, e é esse modelo que queremos. Para quê? Para restauração de um irmão, de uma irmã, que não estejam vivendo de acordo com a nova natureza de um cristão, que não estão vivendo como um membro da família de Deus. A gente quer mergulhar na Bíblia e ajudar
para que o corpo todo siga crescendo na sua fé e a cada dia mais assemelhando-se ao Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10 e verso 6, a Bíblia diz: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Paulo está dizendo que quando ele chegasse em Corinto, ele puniria os desobedientes. Simplesmente isso. E Paulo sabia o que era disciplina, porque na primeira disciplina que ele recebeu do Senhor, ele ficou cego por 3 dias. Cego. Então Paulo está dizendo: vocês andem corretamente, obedeçam as Escrituras, sejam exemplares, façam tudo corretamente como vocês receberam, porque quando eu chegar aí, aqueles que não seguirem, aqueles que não estão obedecendo a palavra, ou aqueles que estão dando mau testemunho, esses eu vou penalizar. Não se trata de uma punição física. Paulo não ia colocar ninguém na cadeia, já tinha parado com isso, mas sim uma punição espiritual, uma penalidade espiritual. A disciplina da igreja é uma arma espiritual para a proteção da santidade e da pureza da igreja. A disciplina é necessária para que a igreja se mantenha pura, submissa a Deus, fiel à palavra de Deus. Está refletindo numa coisa? Já pensou se fossem aplicados à igreja de hoje as mesmas disciplinas lá do livro de Atos, lá do tempo de Atos? Ninguém, irmão, queria ser o Ananias, né? Em Atos capítulo 5, 4 e 5, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Depois disso foi a vez da esposa de Ananias, Safira, uma disciplina diretamente dos céus, porém, pela boca dos apóstolos, dos líderes da igreja, por causa da mentira. Mas uma mentirinha a gente resolve aqui, não precisa tanto. Foi assim com Ananias e Safira? Foi forte o negócio. Não recomendo ninguém a orar para que se repita Atos 5 aqui. Não recomendo a ninguém. Mas o que eu quero destacar desse texto é que grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Consegue imaginar isso? Por onde o evangelho era pregado, eles tinham a credencial de que acontecia coisas tremendas, inclusive mortes, para aqueles que não levavam a sério, ou que queriam ser vistos, ou que queriam se aparecer simplesmente. Por que disciplina? A maneira como vivemos afeta não somente a nós individualmente, mas a toda a comunidade da fé. Esta é a grande diferença, é uma das grandes diferenças que existe na igreja em relação a qualquer sociedade. Somos uma família. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. A
Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com a alegria, a vitória do irmão. Mas a comunidade de fé é atingida como um todo quando um irmão se desvia. Existem diferentes níveis de disciplina. Tem umas palavrinhas difíceis aqui. Profilática. Através do ensino da palavra de Deus, através do ensino da Bíblia, nós prevenimos os irmãos, a irmã, o irmão, de cometerem atos contrários à vontade de Deus. Simplesmente através do ensino, estudando a Bíblia, entendendo a Bíblia. Prevenção. Em outras palavras, é a prevenção. Outro nível de disciplina é a admoestativa. Quando nós diretamente confrontamos um irmão por conta do seu pecado. É um confrontamento direto. E não há nada pessoal nisso. Porque o confrontamento é conforme a palavra do Senhor. Nem é disciplinado porque é careca ou porque sei lá o quê, ou porque é cabeludo, mas sim porque o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz a respeito de tais e tais comportamentos. Então é segundo a palavra de Deus que nós confrontamos os irmãos para que voltem para o caminho correto que agrada a Deus. E tem a disciplina cirúrgica, que é quando um membro é excluído do corpo, porque não reconhece o seu pecado, porque não se arrepende do seu pecado. Não existe um pecado maior que gera exclusão de uma pessoa. O que existe é quem se arrepende do seu pecado e aquele que não se arrepende, ou que não reconhece o seu pecado e tão pouco se arrepende dele. Em 1 Coríntios 5,5, olha o que o apóstolo Paulo diz: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Um homem que Paulo considerou na sua primeira carta à igreja de Corinto, que cometia pecados que nem no mundo era cometido. E um homem de dentro da igreja, um membro da igreja. E a igreja fez o quê? Fez nada. Fez nada. E se você observar bem o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, ele está indignado com a igreja, porque não tomaram nenhuma providência a respeito de tal comportamento pervertido de um irmão. Então ele está dizendo: entregue esse homem a Satanás, entrega para quem é dono dele, entrega para quem ele está agradando com esses atos dele, para que quem sabe se ele realmente for salvo, quem sabe ele se arrependa, quem sabe ele entenda o grande mal que ele está causando, a distância que ele tem de Deus pelos atos que ele está cometendo. Quando a disciplina chega aqui nesse nível 3, aqui apresentado, então essa pessoa, ela perde a sua cobertura espiritual. Em outras palavras, você quer viver no pecado? Viva só, mas também assuma sozinho as consequências dele. Porque não se arrepende, porque não reconhece, porque não quer mudança, não há esforço. Mas
vezes o nosso sentimento que parece de amor, diz, coitadinho do irmão, foi excluído. A verdade é que esse irmão precisa se arrepender, porque se não se arrepender, nem Deus o aceita como filho. Como a igreja vai aceitá-lo como membro, como parte da família cristã? Se nem Deus o aceita, porque não reconhece o seu pecado, porque não se arrepende do seu pecado. Percebe que nós não estamos dando nome a pecados. Nós estamos falando da nossa humildade, de reconhecer o nosso erro segundo a palavra de Deus, ou de permanecer nele deliberadamente, porque eu quero. Todos são livres para escolher. E a verdade é que Deus não tolera aquele que não se arrepende, o orgulhoso, o que não se conserta, o que não quer mudança. Deus não tem nada com esse. E tem que ser amputado mesmo, antes que contamine ou que apodreça mais partes do corpo. Porque esse é o caminho natural de uma parte que está mal, é contaminar outras partes. Quantos estão entendendo? Digo amém. Em Josué capítulo 7, tem uma passagem ali que fala de um homem chamado Acã. Quero ler alguns textos, você conhece esse texto. Acã fez o que não devia. O povo de Israel já tinha alcançado, já tinha conquistado Jericó, e agora eles estavam para lutar contra uma pequena cidade, e nem precisava de tanta gente para ir naquela luta. Mas o Senhor tinha dado uma ordem de que não podiam ficar com os despojos. Os despojos eram as riquezas que você matava o inimigo, o povo inimigo, o exército inimigo, e então você se apropriava das capas, do ouro, das riquezas deles. Era uma espécie de troféu, de prêmio para aquele que vencesse. Mas nesta luta aqui, o Senhor havia dito: dessa vez vocês não vão pegar nada. Tudo o que ficar de ouro, de riquezas, é uma oferta ao Senhor, aquele que deu a vitória contra o inimigo. Mas Acã, com seu coração dirigido pelo orgulho, ele reteve algumas riquezas. Um homem somente, um soldado. Vamos ler o que o texto diz? Aqui eu tenho o verso 1, 11, 12 e 22. Diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não foi só contra Acã? Foi contra Israel. Israel pecou, o texto diz. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se vocês destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas
com a prata por baixo. Quando encontraram essas riquezas que Acã, o texto fala que ele roubou, porque era do Senhor, ele roubou ao Senhor. Acã teve que ser penalizado, teve que ser severamente disciplinado, e pagou um preço caríssimo, porque não foi só ele, foram todos ali do seu redor, da sua tenda, da sua família, com todas as riquezas, com tudo que tinham. Quando o pecado não é tratado em um membro, ele pode alcançar toda a família de Deus. E quando se menos espera, pecados se tornam hábitos no meio da igreja. Coisas condenadas pela palavra se tornam algo que, como se diz, não tem nada a ver. Determinados pecados precisam ser repreendidos publicamente para que o erro possa ser entendido como erro. Assim como no caso de Ananias e Safira, trouxe temor ao povo e entenderam, apesar da dor, o que não podia ser feito. Assim o Senhor faz no meio da sua igreja. Se há algum pecado privado, então esse pecado ele pode ser resolvido. Essa dificuldade, esse problema, esse desentendimento, seja qual for, ele pode ser resolvido de maneira madura entre os próprios envolvidos. Um irmão ofendeu o outro, isso não precisa vir a público. Ambos somente precisam se resolver. Qual a necessidade de trazer a público? O importante não é a resolução. Esse caso não está entre duas pessoas somente. E a Bíblia diz em Mateus 18,15: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. E acabou. Passou a régua. Encerrou o problema. Resolvido. Para tristeza do inferno, está resolvido. O problema, a dificuldade, a ofensa, o que quer que seja. Mas quando o pecado é público, aí que está a grande diferença. Nesse caso é necessário confrontação. É necessário dizer: você pecou. É necessário que as partes envolvidas ouçam: isto é pecado. Lembrem-se de Davi, do que ele cometeu com Batseba, que teve uma criança. Davi teve bastante tempo para se arrepender, e nada. Deus teve que levar um profeta a ele. Deus teve que dirigir um profeta a ele e dizer: você é este homem. E aí já viu, se espalhou por todo Israel o seu problema, e até nós sabemos hoje desse pecado de Davi. Tornou-se público. Tem que haver confrontação. Quando não há disciplina, os valores do reino se perdem. Quando não há disciplina, os desvalores deste mundo se tornam valores para a igreja. Por que nós temos que disciplinar os nossos filhos? Para quem tem filhos aqui que moram junto, se os nossos filhos forem bem disciplinados quando crianças, daqui a alguns anos
não vai ser necessário penitenciárias. Percebe? Quando aplicamos a disciplina bíblica a alguém, como diz as Escrituras, e não há arrependimento, então essa pessoa é desligada da igreja, é excluída da igreja. E o pior, a mão de Deus também é retirada desta pessoa. Deus nem precisa pesar a mão sobre ela, só dele retirá-la, essa pessoa já está perdida, está descoberta, está desprotegida, e ela vai de mal a pior, lamentavelmente, por causa do seu próprio orgulho, por causa do seu próprio pecado. Em Mateus 17, 18 diz: se ele se recusar a ouvir-nos, onde a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Jesus. Jesus deu esta autoridade à igreja, de ligar e desligar. Percebe a seriedade? Jesus disse para tratar aquelas pessoas que não aceitam a correção, a repreensão, tratá-las como pagão, como alguém irretratável, alguém orgulhoso, que não ouve, que não dá o braço a torcer à palavra de Deus, que não admite a correção. Trate-o como alguém que não tem o Senhor na sua vida. Trate-o como alguém que ainda não se converteu, que ainda não conhece os princípios elementares da fé cristã. Alguém de coração endurecido, que não admite a um irmão que falhou, quanto mais ao Senhor. E aí, essa é a autoridade que Deus deu à igreja, de o que ligar na terra é ligado no céu. Percebem a responsabilidade da igreja? Mas também o que desligar da terra, desliga do céu. Isso é necessário para que haja arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Pessoas podem ter o mesmo pecado, uma ser excluída e a outra não. Tudo tem relação com o quê? Com o coração dessa pessoa, se ela se arrepende ou não. Eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas que em algum momento da sua caminhada de fé precisou de irmãos que já estão um tempo maior de caminhada, chegam para ela e dizem: irmão, não está certo o caminho que você está indo. Fala irmão, porque esse é o maior título que nós podemos ter, porque nós somos iguais e filhos do mesmo Pai. Então, irmão, o que tu cometeu foi um pecado, de acordo com a palavra de Deus. Volta para o caminho certo. E como o texto diz, ganhaste ao teu irmão, e esse é o objetivo da disciplina: ganhar o irmão, restaurar o irmão, trazê-lo de volta à comunhão com o Senhor e com a igreja, restaurá-lo. Esse é o objetivo da disciplina bíblica. A disciplina bíblica nunca tem por objetivo amputar o membro. Essa é a parte dolorosa da disciplina, é a parte que ninguém quer.
No entanto, é a escolha daquele que não se arrepende, daquele que não reconhece o seu erro, sua falha, o seu pecado. Então, desligado na terra, desligado no céu. Disciplinar é ajudar a formar a pessoa em conformidade com o caráter e a mente de Cristo. Isso é disciplinar. Disciplinar é corrigir. Disciplinar é ensinar o que é certo, contrapondo-se ao caminho que estava indo de errado. Ajudar a formar a pessoa em conformidade com o caráter e a mente de Cristo. E quando nós disciplinamos uma criança, um filho, é isso que estamos fazendo, ajudando a formar o seu caráter. O seu caráter. E eu creio que muitos pais se perguntam e se preocupam. Eu vejo aqui vários pais que têm filhos pequenos e questionam-se a si mesmo: será que eu apliquei disciplina na medida correta para este pecado, para esta falha? Não é assim? Eu também tenho duas meninas, tenho duas crianças, e a gente sabe que cada pecado tem uma disciplina, cada erro tem uma disciplina, e a disciplina é proporcional ao erro, à falha. Nós queremos formar o caráter de nossos filhos, e o tempo de fazer isso é enquanto são crianças. E sinceramente, passou de determinada idade, olha, só por um milagre, viu? Só por um milagre. Dependendo da idade que você queira começar a formar o caráter do seu filho. Não corrige não, para você ver se ele furtar uma bala, uma moeda, uma moedinha. Não corrige não, para você ver o que ele vai virar, o que ele vai transformar. Daí a importância da disciplina. Eu não acredito que pais que não disciplinam os filhos sejam bons pais. Não acredito. Quando disciplinamos uma criança, é isso que estamos fazendo, ajudando a formar o seu caráter. Ela não entende naquele momento, porque é criança, mas o pai entende. Quem é maduro sabe a necessidade. Em Apocalipse 3, verso 19, olha o que o Senhor Jesus disse: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A disciplina é aplicada porque amamos. Porque se você não disciplinar o teu filho que colocou o teu dedo numa tomada de energia, você já sabe o que vai dar. E porque nós amamos, nós disciplinamos. E a expectativa de quem disciplina é que haja arrependimento. A Bíblia diz que há festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Sem arrependimento ninguém vai ver o Senhor. Sem arrependimento não há conexão com Deus. E quando uma pessoa é disciplinada e isso não é suficiente para gerar nela arrependimento. Quando uma pessoa é disciplinada e ela não se arrepende, bem, a igreja não tem que se culpar por isso. Jesus falou o caminho do arrependimento. Se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão. Esse é o caminho do arrependimento.
mas ele também deixou o caminho da ausência do arrependimento, que é, se ele não se arrepender, por que Jesus deixou essa possibilidade? Porque naturalmente alguns não se arrependerão, por causa da dureza do seu coração, por causa do seu orgulho, uma série de coisas, por causa do pecado. E a igreja não tem que se culpar por isso, se ela cumpriu o seu papel corretamente na aplicação da disciplina. Se ela expôs os limites que foram ultrapassados, e isso certamente gerou temor no meio dos santos, no meio da igreja. Eu tenho certeza que quando um filho, uma criança é disciplinada em alguma área, em algum erro que ela cometeu, ela vai pensar 2, 3, 4, 10 vezes antes de voltar a cometer. E vou dizer mais, o irmãozinho que não cometeu aquele erro, ele também já foi disciplinado. Só de observar o que pode acontecer se ele repetir o pecado do seu irmão. É assim ou não é? Ou é só lá em casa que é assim? O que podemos fazer por aquela pessoa que foi excluída, que foi desligada da comunhão com a igreja do Senhor? Bem, ele é alvo de nossas orações, ele é motivo das nossas orações. Nunca podemos deixar de orar por aquelas pessoas que se afastaram do Senhor e da igreja do Senhor. Foram afastadas, mas a nossa oração tem poder para trazê-la de volta. Quando nós clamamos a Deus para trabalhar naquela vida, colocar alguém, dar uma circunstância a ela para que retorne, nós estamos fazendo o nosso papel. Leal com nossas orações, orar para ela fazer o quê? Para que ela se converta verdadeiramente, porque muitas vezes o problema deste que foi excluído é exatamente esse. Ele às vezes nem era convertido, era convencido. Meus irmãos, se fôssemos contar quantos batismos nós realizamos nesses 9 anos aqui, já tínhamos que mudar de prédio, não ia caber aqui. Às vezes nem convertido era a pessoa, conseguiu camuflar e enganar um líder de célula que a trouxe para ser batizado, conseguiu enganar o pastor que acreditou nela quando ela disse sim. E o pastor mergulhou e não passou de um mergulho mesmo. Mas a responsabilidade é somente dela, foi ela que disse. Não era convertido. É alvo das minhas orações para que reconheça o pecado verdadeiramente como pecado. Eu vou orar para que ela reconheça, não se tem um motivo que a levou ao desligamento, a igreja não pode voltar atrás. Foi por conta de um pecado, é por conta do arrependimento desse pecado que ela pode voltar à comunhão desse mesmo pecado. Para que ela reconheça pecado como pecado. E também para que ela se arrependa e volte à comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo. Isso nós podemos fazer. Orar por aqueles para que se arrependam e voltem à comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo. Muitas vezes a igreja não está preparada para recepcionar e receber de volta aqueles irmãos que se afastaram.
muitas vezes não está preparado. Nós não podemos olhar com ar de julgamento, mas sim com o olhar de amor, de compaixão, de reconhecimento de que nós não somos melhores do que aquele irmão, aquela irmã. Amém? E recebê-los com amor, de maneira que entendam o Evangelho e se arrependam verdadeiramente. No entanto, sem arrependimento e sem confissão, não há o que fazer, senão orar. E Deus tem poder para convencer as pessoas. Deus tem poder para salvar qualquer vida. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra, que apliquemos a cada dia a palavra do Senhor às nossas vidas, ao nosso coração, de maneira que sejamos autodisciplinados. Autodisciplinados. Como assim? Eu observo uma tendência de desvio nesta carne, e à luz da palavra de Deus, eu já me corrijo. Amém? O Espírito de Deus, se você é um convertido, o Espírito Santo habita em você. Se você foi salvo pelo Senhor, você tem o Espírito Santo na sua vida. E Ele te convence quando você erra, quando você peca. Ele fala com você, Ele é uma pessoa. E então você decide o que você vai fazer. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós, e é identificado em nós algum pecado, ou alguma tendência ao pecado, ou alguma proximidade ao pecado, então o Espírito nos leva à confissão, ao arrependimento, ao abandono do pecado. Amém? Para quem é salvo, para quem é verdadeiramente salvo. Ser religioso não significa que é salvo. Ter o nome no hall de membros desta igreja não significa que é salvo. Não significa. Ainda que acreditemos que seja. Mas o livro hall de membros de determinada igreja não é o livro da vida. Não é o livro da vida. Apeguemos-nos a Deus verdadeiramente e peçamos a Ele que produza em nós frutos de arrependimento. É isso que Ele espera de nós. Amém? Frutos de arrependimento. Glórias a Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Agradecer a Ele por esta palavra e pedir a Ele que o nosso coração seja cada vez mais ensinável, mais humilde, para que Ele nos aceite e não nos reprove. Senhor Deus, obrigado pela explicação da Tua palavra. Nós cremos que isso provoca mudanças em nossas vidas, pelo fato de termos o Teu Espírito habitando em nós, e Ele se comunica com o nosso Espírito, e Ele nos mostra o caminho certo, Ele aponta o caminho certo, assim como Ele nos alerta a respeito do caminho errado. E eu creio que pela Tua palavra nós fomos instruídos nessa noite, e nós queremos Te pedir que nossa vida esteja de acordo com a Tua palavra, que não haja desvios em nós, que nosso coração seja reto diante do Senhor, e não se desvie nem seja atraído por nada deste mundo, que a força desta carne seja completamente crucificada, Senhor, para que não nos desvie dos Teus caminhos,
Nós dependemos do Senhor para isso, Pai. Dependemos da Tua presença em nós. Dependemos do Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando na verdade. Santifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra. É o que precisamos, é o que necessitamos. E aproveitamos também para orar, clamar por aqueles que um dia estiveram na comunhão com o Senhor, com a igreja do Senhor, e hoje sequer sabemos onde estão. Que o Senhor tenha compaixão uma vez mais. A Tua palavra diz que o Senhor é cheio de entranhas de misericórdia. Então manifesta-te uma vez mais, dá uma nova chance a essa pessoa, para que ela reconheça o seu pecado e volte à comunhão com o Senhor, e se arrependa dele, e volte para Ti, meu Pai. Eu não sei, meu Deus, quantos filhos aqui de minhas irmãs, de meus irmãos, estão desviados do seu caminho, estão distantes do Senhor por causa do pecado. Visita cada um deles, faz, ó Deus, algo extraordinário, visita-os da maneira, Senhor, meu Pai, para que eles voltem, para que reconheçam ao Senhor como Salvador, para que abandonem a vida de pecado e entenda que a volta do Senhor está próxima para buscar aqueles que são seus. E nós cremos que o Senhor não confunde a respeito daqueles que são seus, daqueles que não são. Nós te louvamos pela Tua palavra e te pedimos, amado Espírito Santo, aquele que, conforme diz a Tua palavra, aquele que nos guarda de tropeçar, nos guarda de tropeçar. É o Senhor que nos guarda, Pai. Não somos nós mesmos, não. Que o Senhor realize isso em nós a cada dia, no nome do Senhor Jesus.